Bom dia a todos. Dando seguimento à disciplina de Sociologia, na aula de hoje a gente vai falar sobre sociólogos contemporâneos. A Sociologia em si, ela já é uma disciplina relativamente nova, surgindo a partir do século XIX. Mas o que diferencia os sociólogos clássicos dos contemporâneos é sua área de abordagem, sua área de atuação. Os sociólogos contemporâneos, eles falam de temas mais atuais, mais pertinentes à sociedade do século XXI. E para a aula de hoje a gente vai falar sobre 3 importantes sociólogos, que é o Pierre Bourdieu, o Norbert Elias e o Zygmunt Bauman. Então, para dar início, a gente vai falar sobre Pierre Bourdieu. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Finalizada a Sociologia Clássica, podemos partir para uma outra categoria de discussão sociológica, a contemporânea. Para iniciar nossa incursão neste novo universo teórico, trazemos para vocês alguns conceitos da teoria de Pierre Bourdieu, um dos mais famosos sociólogos atuais. Vamos a ele. Pierre Bourdieu, nascido em 1930 e faleceu em 2002, foi um dos mais discutidos autores da sociologia. Francês, assim como Durkheim, Bourdieu, na sua teoria sociológica, tenta superar alguns impasses que ele percebeu existir nos autores anteriores a ele. Portanto, dizemos que a sociologia de Bourdieu consegue utilizar as contribuições de Durkheim, Marx e Weber ao mesmo tempo, dando à sua teoria um caráter inédito e deveras complexo. Mas fiquem calmos. Por hoje, iremos conhecer 2 conceitos fundamentais para ele: hábitos e campo. Comecemos com as perguntas feitas por Bourdieu sobre o impasse que percorre todos os autores até então. Como as práticas individuais se acomodam diante das condições externas, ou seja, a sociedade? Como apreender essa íntima relação entre subjetividade do agente e objetividade da sociedade? Como superar a polêmica agente social de um lado e sociedade de outro? Em outras palavras, como superar a ideia de que de um lado temos o indivíduo e do outro temos a sociedade? Para Bourdieu, não deve existir essa separação. Pelo contrário, existe uma relação dialética entre a agente social e a estrutura social. Mas como ela ocorre? Daí que temos o primeiro conceito de hoje. Bourdieu dirá que há algo que media essa relação entre essas 2 esferas. E o que media isso é o hábitos. Além de ser um modus operandi que apenas orienta e organiza determinada prática, Bourdieu localiza esse conceito no debate acima proposto, dizendo que os hábitos são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes, ou seja, ao mesmo tempo que geram e determinam os objetivos a serem alcançados, os caminhos trilhados, isto é, feito de maneira inconsciente, sem a necessidade de um agente coordenando essas condições. Em termos mais simples, podemos dizer que hábitos é uma grade de leitura que os indivíduos dispõem para ler a vida social. Deste modo, agem, sentem, possuem disposições próprias e advindas dessa grade. O agente deixa de ser um apêndice da estrutura para voltar a criar, agir, inventar, mesmo que apenas em certas condições. Outro elemento importante a ser destacado são os sistemas de classificações criados a partir do hábitos. Ora, pode parecer que o agente ganha uma total liberdade quando é retomada a noção de hábitos. Porém, nos alerta Bourdieu de que há uma determinação antes mesmo da ação, os esquemas generativos. Estes presidem a escolha. É a ação da estrutura na indicação de categorias de classificação que podem ser utilizadas pelo agente. Esquemas generativos que antecedem e guiam a ação, e são a base para os outros esquemas generativos. Isso significa dizer que antes de um agente agir, há um leque de possibilidades para essa ação, e que ao agir, tomando como base alguma categoria deste leque, as próximas ações estarão sobre essa primeira escolha. Um exemplo disso são os gostos, que não são vistos apenas como uma escolha subjetiva, mas como uma objetividade que foi interiorizada e que pressupõe esquemas gerativos que vão determinar essa escolha estética. Como vimos, hábitos, em poucas palavras, é uma grade de leitura pela qual o agente lê o mundo. Entretanto, para que esse agente pratique uma ação, há uma outra dimensão a ser apreendida. A situação que cada agente particular enfrenta, uma situação objetivada estruturalmente. Novamente, essa relação dialética entre hábitos e situação leva o nome de prática. Uma prática, então, são as condições subjetivas relacionadas com as condições objetivas da sociedade. Para Bourdieu, este espaço de embate, de rearranjo, de posições determinadas a priori de agentes, é chamado de campo. Local de disputa em torno dos interesses específicos de tal área, o campo é um espaço no qual a ação do agente já está disposta,
sendo que terá a possibilidade de efetivar sua ação seguindo apenas aquele caminho. Há uma ideia bem simples. Guardadas as devidas proporções, se numa quadra de basquete me arrisco a chutar a bola em direção à cesta, no mínimo serei punido ou tirado de jogo. Ali, naquele campo, existem regras e maneiras de agir já estabelecidas e, se eu quiser me interagir, com possibilidade de ganhar alguma coisa, devo seguir as normas e regras do jogo. O campo também tem outra característica peculiar. É um espaço social com relações de poder. A estrutura deste espaço está pautada numa desigualdade de distribuição de um capital social, ou seja, poder. Dois extremos surgem dessa desigual distribuição, dominantes e dominados, sendo que os primeiros são aqueles que possuem mais capital social específico e os outros menos capital social. A busca dos agentes nesse espaço é de acúmulo e maximização de capital para ser possível galgar algumas posições dentro dessa estrutura. Entretanto, o acúmulo e a maximização só acontecerão se as condições e a posição ocupada no campo permitirem que se acumule. Do contrário, os esforços serão em vão, visto que existem pré-figurações que determinam a ação. Existem vários exemplos de campo, científico, literário, alta costura. Do mesmo modo, existem alguns tipos de capital, ou seja, quantum, que são primordiais nessa discussão. Capital cultural, capital econômico, capital simbólico e capital político. Dependendo do campo em questão, os tipos de capital têm pesos e relevâncias diferentes, fazendo com que surjam, além de classes, frações de classes. Ufa! É isso por hoje. Até o próximo vídeo e tchau! Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Finalizada a Sociologia Clássica, podemos partir para uma outra categoria de discussão sociológica, a contemporânea. Para iniciar nossa incursão neste novo universo teórico, trazemos para vocês alguns conceitos da teoria de Pierre Bourdieu, um dos mais famosos sociólogos atuais. Vamos a ele. Pierre Bourdieu, nascido em 1930 e faleceu em 2002, foi um dos mais discutidos autores da sociologia. Francês, assim como Durkheim, Bourdieu, na sua teoria sociológica, tenta superar alguns impasses que ele percebeu existir nos autores anteriores a ele. Portanto, dizemos que a sociologia de Bourdieu consegue utilizar as contribuições de Durkheim, Marx e Weber ao mesmo tempo, dando à sua teoria um caráter inédito e deveras complexo. Mas fiquem calmos. Por hoje, iremos conhecer dois conceitos fundamentais para ele: hábitos e campo. Comecemos com as perguntas feitas por Bourdieu sobre o impasse que percorre todos os autores até então. Como as práticas individuais se acomodam diante das condições externas, ou seja, a sociedade? Como apreender essa íntima relação entre subjetividade do agente e objetividade da sociedade? Como superar a polêmica agente social de um lado e sociedade de outro? Em outras palavras, como superar a ideia de que de um lado temos o indivíduo e do outro temos a sociedade? Para Bourdieu, não deve existir essa separação. Pelo contrário, existe uma relação dialética entre a agente social e a estrutura social. Mas como ela ocorre? Daí que temos o primeiro conceito de hoje. Bourdieu dirá que há algo que media essa relação entre essas duas esferas. E o que media isso é o hábitus. Além de ser um modus operandi que apenas orienta e organiza determinada prática, Bourdieu localiza esse conceito no debate acima proposto, dizendo que o hábitos são estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes, ou seja, ao mesmo tempo que geram e determinam os objetivos a serem alcançados, os caminhos trilhados, isto é, feito de maneira inconsciente, sem a necessidade de um agente coordenando essas condições. Em termos mais simples, podemos dizer que hábitos é uma grade de leitura que os indivíduos dispõem para ler a vida social. Deste modo, agem, sentem, possuem disposições próprias e advindas dessa grade. O agente deixa de ser um apêndice da estrutura para voltar a criar, agir, inventar, mesmo que apenas em certas condições. Outro elemento importante a ser destacado são os sistemas de classificações criados a partir do hábitos. Ora, pode parecer que o agente ganha uma total liberdade quando é retomada a noção de hábitos. Porém, nos alerta Bourdieu de que há uma determinação antes mesmo da ação, os esquemas generativos. Estes presidem a escolha. É a ação da estrutura na indicação de categorias de classificação que podem ser utilizadas pelo agente. Esquemas generativos que antecedem e guiam a ação, e são a base para os outros esquemas generativos. Isso significa dizer que antes de um agente agir, há um leque de possibilidades para essa ação, e que ao agir, tomando como base alguma categoria deste leque, as próximas ações estarão sobre essa primeira escolha. Um exemplo disso são os gostos, que não são vistos apenas como uma escolha subjetiva, mas como uma objetividade que foi interiorizada
e que pressupõem esquemas gerativos que vão determinar essa escolha estética. Como vimos, hábitos, em poucas palavras, é uma grade de leitura pela qual o agente lê o mundo. Entretanto, para que esse agente pratique uma ação, há uma outra dimensão a ser apreendida. A situação que cada agente particular enfrenta, uma situação objetivada estruturalmente. Novamente, essa relação dialética entre hábitos e situação leva o nome de prática. Uma prática, então, são as condições subjetivas relacionadas com as condições objetivas da sociedade. Para Bourdieu, este espaço de embate, de rearranjo, de posições determinadas a priori de agentes, é chamado de campo. Local de disputa em torno dos interesses específicos de tal área, o campo é um espaço no qual a ação do agente já está disposta, sendo que terá a possibilidade de efetivar sua ação seguindo apenas aquele caminho. Há uma ideia bem simples. Guardadas as devidas proporções, se numa quadra de basquete me arrisco a chutar a bola em direção à cesta, no mínimo serei punido ou tirado de jogo. Ali, naquele campo, existem regras e maneiras de agir já estabelecidas e, se eu quiser me interagir, com possibilidade de ganhar alguma coisa, devo seguir as normas e regras do jogo. O campo também tem outra característica peculiar. É um espaço social com relações de poder. A estrutura deste espaço está pautada numa desigualdade de distribuição de um capital social, ou seja, poder. Dois extremos surgem dessa desigual distribuição, dominantes e dominados, sendo que os primeiros são aqueles que possuem mais capital social específico e os outros menos capital social. A busca dos agentes nesse espaço é de acúmulo e maximização de capital para ser possível galgar algumas posições dentro dessa estrutura. Entretanto, o acúmulo e a maximização só acontecerão se as condições e a posição ocupada no campo permitirem que se acumule. Do contrário, os esforços serão em vão, visto que existem pré-figurações que determinam a ação. Existem vários exemplos de campo, científico, literário, alta costura. Do mesmo modo, existem alguns tipos de capital, ou seja, quantum, que são primordiais nessa discussão. Capital cultural, capital econômico, capital simbólico e capital político. Dependendo do campo em questão, os tipos de capital têm pesos e relevâncias diferentes, fazendo com que surjam, além de classes, frações de classes. Ufa! É isso por hoje. Até o próximo vídeo e tchau! Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Hoje falaremos sobre a Sociologia Histórica de Norbert Elias, que nasceu em 1897 na Alemanha, de família judaica, fugiu da Alemanha em 1933 em virtude do nazismo e faleceu em 1990. Foi na Inglaterra que desenvolveu boa parte de sua carreira acadêmica. Uma das suas mais importantes obras é O Processo Civilizador, de 1939, e será sobre esse fenômeno o tema do vídeo. Cocô, xixi, vômito, meleca de nariz, catarro, lamber os dedos gordurosos, arrotar, peidar, comer com a mão. Qual foi a sensação de ouvir todas essas palavras? Nojo? Incômodo? Desconforto? Essas sensações e emoções podem e são explicadas por Elias. Mas como? O primeiro ponto que devemos investigar é a distinção entre natureza e cultura. Para estabelecer esse par de oposição, utilizemos a fome. Fome é uma sensação comum a todos os seres humanos, afinal, precisamos consumir algo para manter nosso corpo em funcionamento. Isso é da natureza humana, pois é uma necessidade que não conseguimos alterar. Contudo, a fome de algo, o modo como você irá matar a fome, demonstra muito do universo cultural no qual você está inserido. Assim sendo, fome está na dimensão natural, enquanto a fome de algo em específico está na dimensão cultural. Todas essas palavras que citamos logo acima demonstram essa condição. Todos precisamos ir ao banheiro, mas o modo como realizamos as nossas necessidades básicas varia de cultura para cultura. E varia também o modo como lidamos com os citados fenômenos. Se hoje você sente nojo, aversão, repulsa, é porque ocorreu o processo de civilização na sociedade ocidental. O que é esse chamado processo civilizador? Elias realizou um aprofundamento histórico, ou seja, resgatou a história de uma palavra, civilidade, do francês civilité, para compreender os padrões de comportamento e da expressão da sensibilidade e emoções da sociedade ocidental. Neste retrocesso, ele encontra a origem da palavra em um tratado de Erasmo de Roterdã, de 1530, com o título Da Civilidade para Crianças. O tratado, lido na atualidade, chega a ser cômico. Ele é separado em 7 capítulos que versam sobre como alguém civilizado deveria se comportar nas mais diversas ocasiões. Decoro com o corpo, em lugares sagrados, em banquetes, reuniões, nos divertimentos e no quarto são os assuntos tratados nesse livro.
A ideia de Erasmo era transmitir alguns valores e comportamentos designados como civilizados para separar esses daqueles chamados de bárbaros ou incivilizados. Esse texto ganhou tanta força e notoriedade que a palavra civilité foi traduzida para outras línguas. E essas palavras que a gente pode ver aí no vídeo. Logo, ser civilizado passou a significar ter autorregulação e saber controlar seus impulsos. A sociedade ocidental, através da nobreza e do cristianismo, foi fundada nesses pilares de civilização. Todo indivíduo que não se comporta de certa forma é visto como incivilizado. É por isso que hoje, quando só pronunciamos as palavras do início do vídeo, somos acusados de mal educados e assim por diante. Certo, mas o que isso ajuda na sociologia? Ao fazer esse resgate das emoções humanas, Elias faz uma sociologia histórica, uma sociologia de longa duração, pois procura no passado as origens do comportamento no presente. Isso só se faz possível por conta de um outro conceito de Norbert Elias, o de figuração ou configuração. Elias afirma que tudo acontece através de um processo social. Nada está pronto e nada surge do nada. Tudo o que percebemos na sociedade é originário de um processo social. Ao pensar assim, conseguimos nos distanciar um pouco do momento presente e vasculhar, ao longo da história, como chegamos aqui. Mas isso só se torna importante quando acreditamos que não existe o indivíduo isolado e nem a sociedade controladora. O que existe, segundo Elias, é uma figuração, ou configuração social. Isso significa dizer que Elias quer perceber como certo conjunto de indivíduos, homens com outros homens, se comportam. Veja a citação. A sociedade é uma figuração constituída de numerosos indivíduos fundamentalmente interdependentes, ou seja, tributários e dependentes uns dos outros. Pensar através da noção de configuração é perceber o indivíduo como alguém cuja margem de manobra é limitada porque vive com muitas outras pessoas que também têm necessidades, estabelecem objetivos e tomam decisões. Um exemplo para ilustrar a ideia de figuração e configuração é o jogo de pôquer. Em um jogo deste caráter, as cartas que tenho na minha mão, a estratégia que crio, as esperanças que tenho, levam em consideração a de todos os outros, que também estão com cartas que têm estratégias e esperanças. Minha ação está limitada pela ação do outro. Se ainda não está claro, terminaremos com um pequeno jogral, o eu no tu no nós e o nós no eu. É só assim que poderemos compreender a sociedade de uma forma mais ampla e completa. Bom, ficamos por aqui, até o próximo vídeo e tchau! Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. No vídeo de hoje, teremos um dos sociólogos mais conhecidos e citados da atualidade, Zygmunt Bauman. Nascido em 1925, na Polônia, vivenciou os terrores do nazismo e também do totalitarismo de Stalin. Infelizmente, nosso querido Bauman faleceu em 2017, no Reino Unido, onde era professor na Universidade de Leeds. Se você já estudou sociologia alguma vez na vida, já deve ter ouvido um pouco da teoria deste autor. Ou ao menos você já reconhece uma expressão, liquidez. Bauman é conhecido por categorizar o período histórico em que vivemos como modernidade líquida. E será esse conceito e seus desdobramentos que abordaremos no vídeo de hoje. A vida moderna, apesar de ser impossível datar com precisão o seu início, começa com duas importantes revoluções, industrial e francesa. A partir daquele ponto, a vida no planeta Terra não seria mais a mesma. Com o início daquilo que seria o capitalismo, a vida moderna transforma radicalmente a economia, a sociedade, a política e a cultura de todos os grupos sociais existentes na Terra. Mas nós não paramos por aí. Afinal, a vida moderna, ou a chamada modernidade, é um processo histórico, ou seja, com um avanço ao longo do tempo, novas características vão sendo adicionadas a este novo estilo de vida, fazendo com que as mudanças sejam constantes. Bauman, portanto, identifica que o final do século XX e início do século XXI inaugura uma nova forma de vida moderna. Se antes éramos sólidos, agora somos líquidos. Mas espera aí, o que é modernidade sólida? O que é modernidade líquida? Vamos por partes. A modernidade sólida é um modo de viver presente até o fim do estado de bem-estar social, mais ou menos na década de 1980. Quais são as características desse estilo de vida social? Categorias duráveis e firmes pode resumir a modernidade sólida. Para ser mais preciso, é deste período o imperativo de categorias como Estado-nação, burocracia, cidadania, classes sociais, instituições sociais tradicionais, por exemplo, um modelo de família, uma escola eficiente, até categorias mais duráveis e estáveis como ocupação, lembrando da ideia de política do pleno emprego, religião, nacionalidade, gênero, etnia. Todos esses elementos firmes, unificados e estáveis permitia aos indivíduos criar uma identidade autogarantida, racional, burocraticamente organizada e relativamente previsível. Um exemplo disso são as políticas de carreiras de algumas empresas. Tínhamos a garantia de entrar em uma ocupação mais simples em uma empresa e ir galgando novas posições ao longo do tempo, até atingir o topo daquela carreira. Esse tipo de vida chegou ao fim e dá início a uma nova forma de organização do social, a modernidade líquida.
O motivo dessa transformação, ou melhor, desse derretimento da solidez, pode ser explicado por esses 5 pontos. Os Estados-nações perderam o poder de promover mudanças locais e internacionais. Com a ascensão do capitalismo global, surgiram corporações transnacionais. As tecnologias eletrônicas e de comunicação diminuíram as distâncias do mundo. As sociedades estão mais preocupadas com risco do que com segurança. E ocorrem cada vez mais migrações humanas pelo mundo. Segundo Bauman, esses 5 fenômenos fizeram a modernidade sólida se desmanchar pelo ar. E no seu lugar surge a chamada modernidade líquida. Essa, como o próprio nome e a lógica sugere, é o inverso da modernidade anterior. Vivemos em um período de incerteza, de fluidez, uma modernidade maleável, amorfa, sem um centro de gravidade específico. Se antes tínhamos certezas, agora o período é de dúvidas e imprecisão. Segundo Bauman, as categorias anteriores não servem mais para nada. Entramos em uma fase de aguda individualização e privatização da vida. Ao invés de uma construção coletiva da vida social, temos uma construção individual. Ao invés de uma política pública, fomos entregues para a política vida. Ao invés de um engajamento coletivo, temos um esvaziamento do espaço público e um apreço pela individualidade. A modernidade líquida nos obriga a rever a construção da nossa identidade. Como não há mais categorias sólidas, ocupação, gênero, etnia, nacionalidade e assim por diante, buscamos ancorar nossa identidade no consumo. O consumo de mercadorias, produzidas e organizadas pelo mercado, se torna o pilar da nossa identidade. Acontece que, de acordo com Bauman, o mercado, que produz mercadorias, a produz com a intenção de sempre produzir e nunca parar. A ideia de uma produção frenética de mercadorias torna a nossa busca por identidade também frenética. Se é só no consumo que o indivíduo se encontra, essa será a meta da vida dele. Uma busca incansável pela felicidade através do consumo de mercadorias, produzidas num ritmo também incansável. As identidades na modernidade líquida também são líquidas. Podemos descartar a nossa identidade do mesmo modo como descartamos um objeto que não usamos mais. Não há nada fixo e eterno, tudo é efêmero, breve. Posso escolher o que quero ser através das mercadorias que posso comprar. No fim das contas, todos estão mudando a todo momento. Mas será que todos podem usufruir da modernidade líquida da mesma forma? Claro que não. Bauman identifica 2 grupos de indivíduos. Os indivíduos de facto, os chamados turistas, que por já ocuparem uma classe social privilegiada, conseguem aproveitar ao máximo essa realidade líquida. Viajam, compram, consomem, mudam de identidade, ou seja, surfam nessa liquidez. De outro lado estão os indivíduos de jure, a grande massa da população mundial. Esta, ao invés de flutuar, afunda na liquidez. Como não consegue acompanhar essas transformações rápidas e contínuas, estão condenados a viver em um local só, lutando para conquistar sua identidade, tentando ao menos boiar nessa imensidão líquida. Ufa, é isso. Respire e não se deixe afundar nessa realidade. Até o próximo vídeo e tchau! Na aula de hoje é isso. A gente viu conceitos muito importantes, né? A gente tem muita coisa para processar. Eu peço a vocês que não deixem de ler o material escrito. Não esqueçam de responder as questões. E bom final de semana a todos. Tchau, tchau.